Fala pessoal, tudo beleza? Então vamos prosseguir, né, com o nosso conteúdo da disciplina de linguagem de programação, e o conteúdo da nossa aula de hoje vai ser justamente herança, beleza? Então, uma breve introdução: programação orientada a objetos fornece uma maneira de relacionar classes umas com as outras, né, por meio de através de um relacionamento hierárquico, tá? Então a gente vai definir uma hierarquia entre as classes. Esse processo ele está presente quando dividimos essas classes em subclasses, né? Mantendo-se aí o princípio de que cada subclasse ela vai herdar características da classe da qual ela foi derivada. Então, por exemplo, a gente pode ter aí uma classe chamada animais, tá? Uma classe, né, mais genérica, e essa classe ela pode ser dividida, né, ou organizada em mamíferos, aves, peixes, tá? Então, a gente vai ter uma classe que vai se relacionar com três subclasses: mamíferos, aves e peixes. Então, uma das características da classe animais é a reprodução. Então, ou seja, a reprodução, todos os animais eles se reproduzem, tá? Então, cada um vai, né, se reproduzir de uma forma diferente, mas o processo de reprodução ele vai existir em todas. Porém, a forma como nós vamos implementar essa característica, né, nas classes filhas pode variar, né? Então, por exemplo, a reprodução das aves é diferente, por exemplo, da reprodução dos mamíferos. Todas as subclasses elas possuem essa característica, tá? E além dessas características herdadas, né, cada subclasse ela tem suas características particulares. Então, as aves, né, elas possuem pena. Já os mamíferos, né, os filhotes se alimentam, né, são amamentados, né. Então existem aí características que são particulares de cada um. Então, em programação orientada a objeto, o conceito de subclasse ou processo de classes, né, derivadas é chamado de herança. Então, quando uma classe filha ela herda características da classe pai, então esse relacionamento nós chamamos de herança. Então, em Java, a classe de origem é chamada de classe base, ou classe pai, ou superclasse. As classes que compartilham características de uma classe base e têm características adicionais são chamadas de classes derivadas, né, ou classes filhas, tá? Ou, né, subclasses. Beleza? Então, um exemplo. Imagine que temos uma aplicação bancária, né, a nossa conta, tá? Então, uma classe conta possui um número e o saldo e os métodos creditar e debitar. Já uma classe banco, né, possui uma array de contas, tá? Então, a gente implementou, né, uma array de contas, né, nos nossos exemplos, nas nossas aulas anteriores. Então, esse array ele vai estar armazenando contas do banco, tá certo? Então, aquela figurinha clássica, né, que a gente utilizou aí ao longo das disciplinas anteriores. Então, nós temos o nosso objeto aqui, né, a conta 123x com saldo 354,78. Realizamos o crédito da conta e aí somamos 20, né? Então, de 354, esse saldo agora foi para 374. Então, agora imagine que surge um novo requisito. O banco agora ele vai querer implementar um novo tipo de conta. Então, por exemplo, ele precisa criar contas poupança, né? E aí essas contas elas rendem um juros todo mês a partir do saldo que existe lá, o saldo que está armazenado na conta, né? Então, o que nós podemos fazer nessa situação, né? Então, a gente vai criar um objeto, poupança. Esse objeto também possui uma classe, poupança. Essa classe ela possui saldo, número, as operações creditar e debitar. Então, até aqui, a gente vai herdar todas essas características, porém, agora, a poupança ela tem uma característica em particular, que é justamente um método para o rendimento de juros.
Então, toda vez que a gente creditar, né, um valor em cima dos juros, a gente vai ter, né, o crédito normal. Então, não existe, né, diferença nessa operação. Porém, quando a gente realizar a operação de render juros, ele vai render um juros em cima do saldo aqui, que no caso, né, 1%. Então, ele pulou de 875 para 884, que é justamente um método que é exclusivo da nossa classe poupança, dos objetos, né, instanciados a partir da classe poupança. Beleza, galera? Tudo tranquilo até aí? Então, né, a poupança, ela vai possuir um construtor, tá certo? Então, aqui esse construtor, ele só precisa iniciar, né, o número da conta, né, que é uma string. Temos a operação de crédito e débito, que a gente pode herdar, né, essas operações lá do pai, não tem nada de diferente. Get número e get saldo também pode ser herdados, porém agora nós vamos ter o método render juros, que é característico, é específico de poupança. Então, olhando aqui um pouquinho, né, a implementação do render juros, então a gente vai ter aqui uma taxa de juros que vai ser aplicado em cima do saldo. Uma vez, né, sendo aplicado esse saldo, nós atualizamos, acrescentamos esse crédito na conta. Inclusive aqui a gente reutilizou, ó, o método creditar, tá certo? Né, da classe Pi, que no caso aqui é conta. Então ele vai creditar, né, o valor que foi, né, aplicado em cima, a taxa que foi aplicada em cima do saldo. Então ele pega aquele valorzinho ali e faz o crédito na nossa conta. Beleza? Então alguns problemas, né, que acontecem, que podem acontecer, né? A gente poderia duplicar, criar uma classe poupança com número de o saldo, o número da conta, todos os métodos que fazem a mesma coisa, creditar, debitar, né? Todos esses elementos que já estão implementados. Então, porém, né, a definição da poupança é uma simples extensão de conta. Então, qual é a ideia aqui? É reutilizar tudo que já foi implementado em conta e implementar somente os métodos que são específicos da classe filha, né? No caso aqui da poupança, tá? Clientes de conta que precisam trabalhar também com poupança terão, né, que ter o código especial aí para manipular poupanças. Então, falta aí refletir a relação entre os tipos do mundo real, né? Uma poupança também é uma conta, né? Então, como a gente vai ver no array, a gente pode também armazenar objetos do tipo poupança no nosso array. Mas vai ficar no nosso exemplo prático, isso vai ficar bem claro, tá certo? Então, é praticamente isso aqui que a gente vai ter, ó. A nossa base de dados, né, do banco, ele vai ser constituída por objetos do tipo conta e por objetos do tipo poupança. Porque a poupança, ela também é um tipo de conta, né? Então, o relacionamento hierárquico permite que agora a gente tenha, né, um conjunto de classes. Então, a herança, né, você tem uma necessidade de estender, de ampliar, de incluir novos métodos, incluir novos atributos. Então, pode ter também atributos específicos, né, da nossa classe poupança, por exemplo. Então, vamos supor que é preciso ter um CPF. Então, a gente pode ter, né, um atributo CPF que vai ser armazenado somente pelos objetos do tipo poupança, tá certo? Então, essa necessidade de estender, elas permitem que a gente altere, né, as classes que já existem, né, e permite que a gente adicione também propriedades ou comportamentos, né, para representar aí outra classe de objetos. Então, esse relacionamento permite criar uma hierarquia de classes, tá, que vão herdar propriedades e comportamentos de outra e definir novas propriedades e novos comportamentos. Então, as classes filhas, elas vão herdar tudo que está implementado na classe pai, né, todos os atributos que estão estabelecidos na classe pai. E na classe filha, a gente só vai precisar implementar, né, ou implementar as extensões, né, o que foi incluído de adicional. Então, nos atributos, então no construtor a gente precisaria, né, incluir a inicialização desse atributo e os métodos, né, lógico,
se tiverem aí métodos específicos. Então, a classe filha, ela também é conhecida como subclasses, tá? Então, comportamento, objetos da subclasse comportam-se como objetos da superclasse, tá? E aqui a gente pode ter também um relacionamento de substituição. Então, objetos da subclasse podem ser usados no lugar dos objetos da superclasse. Então, isso aqui vai ser interessante porque agora a gente pode criar um array do tipo conta. E aí, nesse array, a gente pode estar armazenando tanto objetos instanciados a partir de conta, como objetos instanciados a partir de poupança, né? Lógico que a gente precisa ter esse relacionamento hierárquico. Beleza? Quais são as vantagens, né? Então, o primeiro de todos é o reuso de código. A gente não precisa mais fazer aquele Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar, né? Criar uma poupança com todas as linhas copiadas, né? A gente não precisa mais. Então, aqui a gente tem a descrição, né, da superclasse, ela pode ser utilizada para definir a subclasse. A gente reutiliza todo o código que foi implementado na classe Py. Outra vantagem muito interessante também é a extensibilidade, né, a possibilidade da gente evoluir, de incluir novas operações, né, de incluir novos atributos, né, na classe filha. Outra coisa interessante também é que é possível a gente mudar o comportamento de algumas classes. Então, vamos supor que a gente quer mudar a operação debitar. Então, a gente pode ter um debitar da classe filha, né, específica da classe filha. Também é possível fazer essa operação. Beleza, galera? Então, recapitulando brevemente, né, na última aula a gente aprendeu sobre os diagramas de classe, né, e como eles se relacionam. A gente viu, né, o relacionamento de dependência, né, uma classe quando uma classe está relacionada com outra. Porém, agora nós estamos aprendendo o relacionamento de herança. E essa representação de herança, ela é feita através desse triângulozinho aqui, ó. Então, isso significa que a conta, ela vai ser a classe pai, tá? E a poupança, ela vai ser a classe filha. Ou seja, poupança, ela vai herdar todos os atributos, número e saldo, e todos os métodos, operações, né? Construtor, creditar, debitar, get número, get saldo, tudo que foi implementado na classe pai, a gente pode reutilizar. E agora, né, na classe filha poupança aqui, ele vai ter um método específico da poupança, que é render juros. Então, somente poupança que vai conseguir aplicar render juros. Professor, eu tenho um objeto lá do tipo conta, eu quero botar para render juros nele também. Então, aí não é possível, né? Porque o render juros ele é implementado uma característica específica da filha, né? Só quem tem a poupança que consegue. Mas se eu quiser colocar em conta, então aí não tem jeito, você vai ter que implementar o método render juros na conta, né? Então, outra coisa que é interessante também, vamos supor que na poupança a gente precisa, em cima de cada crédito, a gente vai cobrar um valorzinho em cima da operação. Então, a gente pode fazer uma sobrecarga do nosso método creditar no filho. E aí a gente pode implementar essas extensões ou essas mudanças do creditar que estão acontecendo na classe filha. Beleza, galera? Então, para a gente conseguir implementar esse relacionamento, no nosso método, na nossa implementação, no nosso código, a gente utiliza a palavra reservada extends, tá? Então, a subclasse, que é a classe filha, ela vai estender, ela vai implementar características a mais da superclasse, da classe pai. Então, ela vai conseguir evoluir, ela vai conseguir explorar, ela vai conseguir estender, tá certo? Então, nós utilizamos a palavra reservada extends, tá? Quando a gente for implementar a nossa classe poupança, tá certo? Então, mecanismo para definição de herança e subtipos, né? Então, na aula de hoje, nosso foco, né? E provavelmente durante a disciplina, o nosso foco vai ser herança simples, tá? Onde só pode ser herdar uma classe por vez, tá certo? Mas, assim, você pode ter
né, um relacionamento aí de múltiplas heranças, mas não é a nossa ideia, né, de você ter esse relacionamento. E provavelmente na próxima aula nós vamos falar sobre classes abstratas, que aí a gente vai discutir um pouquinho mais sobre como esse relacionamento ele pode ser explorado. Beleza? Falando agora, para a gente finalizar essa parte teórica e ir para a prática, né, se lembram do modificador que eu venho falando, que todas as variáveis que são definidas, né, dentro da classe, elas são privadas, né? Então, como nós vamos estabelecer um relacionamento entre conta e poupança, que é a classe filha, ela vai herdar número e saldo de conta, então a gente vai ter que mudar os modificadores de privado para protegido, protected. Alguém sabe explicar por que disso? Ninguém? Então, o que acontece? A classe filha, agora, ela vai precisar acessar as variáveis que estão em conta. Se a gente colocar como privado, e aí lá em poupança a gente precisar acessar essas variáveis, a gente não vai conseguir. Porque o que está privado, só os métodos públicos que estão dentro da classe que vão conseguir acessar aqueles atributos. Então, quando a gente coloca que agora esses atributos eles são protegidos, a gente vai mudar eles de privado para protegidos, o filho agora também consegue acessar as variáveis saldo e a variável número da conta. Beleza? Então, essa palavra reservada protected, ela justamente serve para isso. Então, ela transforma a mesma classe seus amigos, né? Ela transforma a classe conta amiga né, da classe filha, e agora a gente consegue acessar diretamente as variáveis que estão lá na classe pai. Beleza? Então, tem mais um exemplo aqui. A gente tem também um relacionamento de herança. Então, aqui tem veículo, tá? Tem motor e número de rodas. Então, tem os métodos gets e sets. E tem duas classes filhas, né? Automóvel e caminhão. Então, reparem que é possível, né, fazer essa conexãozinha aqui, ó, de dependência significa que automóvel e caminhão, eles são irmãos, né? Eles são filhos de veículo, tá? Todo automóvel vai ter motor e vai ter rodas, tá? Número de rodas. Porém, o automóvel, ele vai ter uma característica específica só dele, que é o tipo. Já o caminhão também vai ter uma característica específica de caminhão, que é, no caso, a carga, tá certo? Então, a gente vai ter também um método que é o mostrar, né, que provavelmente é um método para fazer a impressão das informações, um específico para automóvel e um outro específico para caminhão. Então, é preciso ter agora uma impressão específica em cada um por conta das características particulares de cada um. Então, o automóvel, quando for imprimir, né, as informações, motor, roda e tipo, então ele vai imprimir os elementos que foram herdados, mais o elemento específico dele. Já no caso do caminhão, o caminhão ele vai imprimir, né, os elementos que pertencem ao pai, né, que foram herdados, como motor e número de rodas, e vai imprimir a característica específica dela, que é a carga. Beleza, galera? Então, tem um outro exercício. Então, esse aqui é bem interessante também, já evoluindo a conta. Ó, então, agora, a conta ela vai ter um relacionamento, tá, de dependência. Então, para poder ter uma conta, é preciso ter um titular. E esse titular é um objeto do tipo pessoa, tá certo? Então, nesse caso aqui, ele tem um relacionamento de herança, então vai ter uma conta especial e uma conta poupança também, com algumas características diferentes aqui para quem quiser evoluir os exemplos. Beleza? Então, tem um outro exemplo aqui de conta somente com poupança. Porém, poupança agora tem um relacionamento de dependência com data de aniversário, tá? Que foi criado aqui um objeto, né, uma classe específica somente para controle de data de aniversário, que tem, né, características específicas. Então, para poder instanciar uma poupança,
nesse exercício aqui é preciso criar, né, um objeto do tipo data de aniversário. Beleza? Vamos para a prática agora? Dúvidas, galera? Como é que estamos aí? Tudo tranquilo? Então, indo para a prática agora, vamos criar, né, uma nova classe. E essa classe vai ser chamada de poupança, tá certo? Demora um pouquinho. Então, a nossa poupança, ela vai ter, né, uma característica específica aí. E aí, ela vai ter um relacionamento, ela vai herdar características do pai, ó. Então, a gente utiliza a palavra reservada extends, tá certo? Extends conta. Então, isso aqui indica que poupança, ele vai herdar características de conta, tá? Então, reparem que a nossa ideia já está indicando aqui, ó, alguns problemas. Ó, você precisa utilizar o construtor da classe pai, tá certo? Então, por isso que ele está indicando aqui que existe um problema. Então, recapitulando nossa conta, a gente tem uma sobrecarga, não é isso? De construtores, ó. Um que tem número inicial e o outro que tem o saldo, né, inicial. E temos um segundo construtor que tem somente o número inicial, né, que o saldo vai começar zerado, tá certo? Então, para nossa conta, a gente vai ter que chamar, a gente vai ter o nosso construtor, né, que é o mesmo nome, poupança, mesmo nome da classe. E agora a gente precisa inicializar os atributos. Eu posso ter uma poupança com string número e double saldo. Então, eu posso iniciar a poupança com 2 atributos. E aí, agora, a gente utiliza a palavra reservada super. Isso quer dizer que eu vou utilizar o construtor da superclasse. Então, a gente pode passar os 2 atributos, ó, número e saldo. Então, feito isso aqui, ele vai identificar o construtor da superclasse. Quem é o construtor da superclasse que tem número e saldo? Então, ele vai vir aqui e vai verificar, opa, é esse construtor aqui, ó. E tem número e saldo. Outra opção, professor, eu posso ter o construtor somente com um elemento, iniciando com um número da conta? Posso também. Então, ao invés de passar 2 elementos no construtor, né, da superclasse, utilizando o construtor da superclasse, eu utilizo somente um elemento. Então, ele vai verificar, opa, quem é o construtor? É justamente esse cara aqui. Beleza? Tudo tranquilo até aí, galera? E agora, a gente precisa implementar o nosso método render juros, não é isso? Public void render juros. É o nosso render juros, a gente vai ter uma taxa, né? A gente vai ter uma taxa que vai ser aplicada na nossa operação. Então, aqui a gente pode utilizar, ó, o método creditar que está sendo implementado na nossa classe Pi. E aí, a gente vai utilizar, né, o saldo vezes a taxa. Então, agora aqui a gente vai ter um problema, né? A gente vai ter repare que a ideia já está acusando aqui para a gente, olha, você tem algum problema aí. O saldo, ele não é visível. Então, por quê? Porque o saldo, ele está como privado. Se ele estiver como privado, somente a classe conta consegue enxergar ele, né? E aí a gente precisaria utilizar o método getSaldo, né? Que é um método público para poder acessar a conta. Porém, nós estamos implementando um relacionamento de herança. Estou dizendo que poupança, ele está herdando as características de conta. Então, obrigatoriamente, poupança deveria ter acesso ao saldo e ao número da conta. Então, para fazer isso, a gente precisa mudar
esse atributo, esse modificador de privado para protected. Então, feito isso, ó, quando a gente altera esses atributos para protected, reparem que o erro que aparecia em poupança sumiu, porque agora a gente tem acesso diretamente ao saldo. Então, olha que interessante, né? Então, esse protegido, ele permite que a nossa classe aqui, ela consiga ter acesso diretamente às variáveis. Inclusive, a gente pode também ter acesso a um número, ó. Olha lá, ó. A gente pode alterar não é ideal, mas a gente pode ter acesso também ao número e ao saldo. Beleza? Então, reparem que, olha como o código fica bem simples, bem clean, né? Bem limpo, né? Então, em vez da gente replicar todo esse código aqui que foi implementado em conta, a gente só precisa implementar os métodos, né? Que no caso aqui é render juros, que é o método específico da nossa conta poupança. Beleza? Todo mundo entendeu aí? Vamos agora testar essa implementação que a gente fez. Então, agora a gente vai lá no principal, ó, na nossa conta principal. A gente agora pode instanciar objetos do tipo poupança, ó, poupança, P1 é igual a new poupança. E aí o nosso construtor lá, a gente está pedindo somente o número da conta, tá certo? Então, basta a gente passar somente o número da conta. E aí o que é legal agora, ó, o P1, que é do tipo poupança, a gente pode creditar, a gente pode debitar, e a gente pode também, ó, render juros, que é o método específico que foi implementado para a nossa poupança. Beleza? Então, vamos colocar creditar um valorzinho lá na conta. Vamos creditar uns R$100 lá na conta, só para a gente conseguir render os juros. E aí, a gente pode agora o P1 ponto render juros, e aí a gente passa a taxa de 1%. Beleza? Tudo tranquilo até aí? Então, conseguimos utilizar os métodos implementados na classe Pi, tá certo? Conta, pronto, creditado, tá vendo? Já puxa o relacionamento. E implementamos o método render juros, que tá vindo de poupança, ponto render juros. Ok? E agora, ó que legal, a gente, em vez de duplicar as nossas contas aqui, a gente pode também, ó, colocar o P1 na nossa base de dados, no nosso array do tipo conta. Vamos criar uma conta também P2 aqui. Vamos lá, P2. P2 é igual a new poupança. E a gente passa o número aqui. Então, nós temos agora, editar um valorzinho aqui na conta, botar só R$100. Pronto. E no nosso array agora, eu posso armazenar. Nosso array do tipo conta, eu posso armazenar objetos do tipo conta, x1, y1 e y3, e posso armazenar objetos do tipo poupança também, porque poupança, ele herda características de conta. Vamos ver, ele está com banco 2. Né, aqui, então, vamos comentar esse cara aqui. Vamos colocar o banco, underline, contas. Ponto, e aqui banco, underline, contas. E agora, vamos fazer a impressão aqui das informações. Então, olha lá, a gente tem a nossa conta poupança, né? 987x,
creditamos R$100, aplicamos a taxa de juros, né, de 1%, então ele rendeu de 100, né, fui para 101, e a conta 2, que é a poupança também, ó, 77,1, a gente colocou R$50 lá na conta. Beleza, galera? Dúvidas? Tudo tranquilo? Vamos fazer mais um exercício aí para a gente praticar? Botou para render os juros, não, professor? Botou para render os juros aqui, ó. A nossa conta da poupança P1, ela tinha R$100, certo? Eu creditei R$100 nela. A gente inicializou ela com um valor zerado, né? Aí colocamos R$100 lá na conta e depois a gente rendeu os juros de 1%. Então, Não, por isso que a conta, tá vendo? Ela agora 110. foi para É que estava 101, lá né? embaixo. Eu só via de 110 e eu não entendi. Beleza? Beleza. E aí, galera, vamos fazer outro exemplo agora? Bora. Então tem o... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Vamos fazer a do veículo. Deixa eu ver se aparece aqui para vocês. Aqui, pronto. Pronto. Vamos implementar esse exemplo aqui agora. A gente vai ter um veículo, ele vai ter o número de rodas, né? O motor e número de rodas. Get 7 rodas, vamos ter automóvel e vamos ter caminhão, né? 3 classes. Veículo sendo a classe pai, automóvel e caminhão, as classes filhas. Beleza? Então a gente cria a classe veículo, automóvel, né? E caminhão. Beleza? Então, automóvel vai estender veículo. Ela vai herdar as características da classe pai. Ok? E caminhão também vai estender veículo. E aí a gente vai ter que ter uma classe para testar, né? Vamos chamar de concessionária. Testar concessionária. Uma quarta classe para concessionária teste, para a gente testar a concessionária. Beleza? Então, a gente criou nossa classe veículo, né? As classes filhas automóvel e caminhão, tá certo? Então, o veículo vai possuir motor e rodas. Automóvel vai possuir tipo e caminhão vai possuir a carga. Então, vamos lá. Veículo vai ter motor. Vai ter que ser protected, não é isso? Porque automóvel e caminhão vão precisar acessar, né, essas duas variáveis. E vamos ter o número de rodas. Beleza? O nosso construtor veículo, né? Mesmo nome da classe, e ele vai ter int motor e int n rodas. E aí a gente diz que o bis.motor recebe, né, as informações que no momento da criação do objeto e pegamos o número de rodas e n
Beleza? Tá aqui o construtor bem simplesinho. Vamos corrigir esse erro ortográfico. Então, beleza, o construtor tá pronto. Beleza? Simples, direto. Uma coisa legal do Java, não sei se eu mostrei para vocês do Eclipse, o gerador de gets e sets. Deixa eu ver se está fácil aqui. Source, aqui, ó, generate gets e sets. Isso tem também no NetBeans, tá certo? Então, no generate gets e sets, ó que legal. Ele já tem as variáveis protegidas e privadas. Então, é só clicar neles aqui e mandar gerar os gets e sets. Então, automaticamente, ele vai gerar gets e sets para a gente. Bem legal, né? Então, se você der OK aqui, ó, automaticamente ele vai criar gets e sets. Tá vendo? A gente não precisa nem... A gente precisa entender a lógica, né? Do get e do set. O get, ele pega as informações e o set, ele altera os valores, né? Porém, hoje as IDEs, ela já identifica quando você tem variáveis protegidas e privadas, e aí ela já gera esses gets e sets de forma automática, tá certo? Mas assim, eu vou apagar aqui para deixar o código mais simples, beleza? Para o nosso exemplo, tá certo? Então vamos lá para o automóvel, né? Então o automóvel, ele já está acusando para a gente que o construtor que a gente precisa utilizar o construtor da classe Pi de veículo, que a gente inicializou lá, né? Então, simples, a gente vai criar agora automóvel, o nosso construtor, né? Então, o automóvel vai ter o motor, né? E int n rodas, o número de rodas. Certo? Então, palavra reservada super quer dizer que nós vamos chamar o construtor da superclasse. Então, a gente vai passar as informações para o construtor da superclasse, que é o motor e o número de rodas. Ok? Então, feito isso, nós inicializamos os valores lá da nossa superclasse. Porém, a classe filha, ela tem um atributo específico dela, né? Que é justamente o tipo. Então, a gente precisa estabelecer qual é o tipo do automóvel. Então, aqui a gente vai ter o private string tipo. Então, esse tipo aqui é privado porque somente automóvel possui essa característica. Tá certo? Então, nenhum outro objeto, ninguém vai ter acesso ao tipo. Somente o nosso automóvel. E agora a gente precisa também adaptar o nosso construtor, né? Porque o nosso construtor, além de ter o motor e o número de rodas, ele vai ter o tipo também. Então, aqui, ó, a gente vai ter que passar para o nosso construtor o tipo. String, tipo. E aí, agora, beleza, chamamos o construtor da superclasse. Essa informação aqui, motor e número de rodas, é repassada para o construtor da superclasse e vai ser guardado, né, no nosso construtor. E o nosso tipo, a gente vai guardar aqui, ó, this tipo é igual a tipo. Beleza? Então, o nosso construtor do tipo automóvel, ele é específico para a classe filha. Então, olha que é legal, se a gente for lá no teste agora da concessionária, a gente pode criar objetos do tipo automóvel já, tá? Então, automóvel, vamos colocar aqui Fusca, igual a 1000, automóvel. Então, o Fusca, ele vai ter o número de o motor, né? Quantas cilindradas aí? Vamos botar aqui, sei lá, 1.8. Apesar de que 1.8 não vai, né? Porque a gente botou inteiro, não foi isso? Deixa eu ver lá em veículo. É inteiro. 1.300, 1.500. Pronto, então vai lá, 1.500 cilindradas. A gente precisa também agora
do número de rodas, né? Então, o Fusquinha tem 4 rodas. E a gente tem um tipo. Qual é o tipo? O tipo agora do Fusca é vintage, né? Antes era o carro popular, né? O tipo, né? Mas aí, bem, então o Fusquinha virou vintage. Criamos objeto do tipo automóvel. Ficou faltando agora o nosso método para mostrar informações, não foi isso? Então, a gente vem ao public, void, mostrar. É justamente o método para a gente exibir as informações, tá certo? Então, a gente pode botar aqui automóvel. Pode colocar o motor. Então, beleza? A gente pode referenciar diretamente ao motor e ao número de rodas porque eles são protected, tá certo? Então, a gente consegue ter acesso direto. Motor, vamos colocar o número de rodas, né? N rodas também. E vamos colocar o tipo do automóvel. Colocar o tipo. Beleza? Então, implementamos nossa método mostrar. Então, agora a gente pode ofusca.mostrar. A gente pode executar aí o método. Então, olha lá, nós temos um automóvel, né, 1.500 cilindradas, o número de rodas 4, né, e o tipo vintage. Beleza? Vamos finalizar agora o caminhão. Então, o caminhão, o construtor também, ele vai seguir aquela mesma lógica, tá certo? A gente vai ter que inicializar o motor, o número de rodas, e aqui, se eu não me engano, é carga, né? Double carga. E aí, para inicializar, né, o construtor, a gente precisa chamar. Caminho ali, pessoal, só para corrigir ali. Realmente. Caminhão, né? Caminhão. Pronto, beleza. E aí, vamos chamar o construtor da superclasse, passamos as informações para o construtor lá, motor e número de rodas, e vamos inicializar a carga, apesar de que não declarei, né? Vamos declarar uma variável private, double carga. Então, vamos inicializar, né, a nossa carga aqui. Beleza? Então, finalizamos o construtor de caminhão, ó. Bem simples, né? Reutilizamos toda a implementação que foi feita em veículo, toda essa implementação aqui. E agora a gente implementa também o nosso método mostrar, que é para mostrar as informações do caminhão. Então, aqui agora, nós vamos implementar, apesar de ter o mesmo nome, reparem que o mostrar de caminhão é diferente, tá certo? Do mostrar de automóvel. São implementações específicas de cada um. Elas possuem, é que nem nos animais, né? Os animais têm a característica de reprodução. Porém, essa reprodução, ela varia de um animal para o outro. Então, aqui o nosso método para mostrar as informações, ele também vai estar variando, beleza? Então, a gente vai ter o motor do caminhão, vamos ter o número de rodas, né? N rodas, e vamos ter a carga. Beleza, galera? Vamos criar um objeto agora do tipo caminhão. Caminhão. Vamos. Deixa eu ver aqui. Como é que é o nome? Scania.
igual new caminhão. Potência do motor. E aí, Samuel? Vamos botar quanto aí? Caminhão aí o negócio já é maior, já é mais potente aí. Vamos ver aqui, cilindradas, caminhão. E quantas cilindradas tem um caminhão? Aí, aqui. Cilindradas chega a 12 mil. Pronto. 12 mil. Número de rodas, 16. E a carga, vamos ver, toneladas. A carga de um caminhão, 2 a 3 toneladas. Então, vamos botar aqui 3 toneladas. Então, pronto. Inicializamos, né, o nosso objeto lá. Então, a gente vem... deixa eu botar minúsculo aqui. Pronto. E aí, vamos chamar o método mostrar do caminhão. Beleza? Salvamos aqui, vamos imprimir. Então, temos lá automóvel, né, motor 1.500 cilindradas, o número de rodas 4, é do tipo vintage. E o caminhão, 12.000 cilindradas, 16 rodas e 3 toneladas. Beleza? Se eu for criar um objeto aqui, um array, vai ser de que tipo, galera? Para a gente conseguir armazenar esses dois objetos aí. E aí, ninguém? Então, ó, veículo. Então, a gente vai ter o veículo. Vamos chamar aqui banco da concessionária. Igual a new. A gente pode criar com, né, new veículo. E aqui a gente passa a quantidade, né, no caso, 2. Tá certo? Essa aqui é uma forma. A outra possibilidade, como a gente já tem os objetos, né, do tipo veículo, a gente pode armazenar Fusca e Scania. Tá correto também, ó. Beleza? Então, a gente tem, nesse array do tipo veículos, a gente pode armazenar os filhos lá. A gente pode armazenar tanto o Fusca, né, quanto o caminhão. A Scania, né? O Fusca, que é do tipo automóvel, e a Scania, que é do tipo caminhão. Beleza? Tranquilo, galera? Dúvidas? Tudo de boa? Então, vou finalizar a gravação. Em breve, vou disponibilizar. Quem quiser refazer, né, esse exemplo, vai estar disponível aí para vocês. Beleza?